Quer saber mais sobre oftalmologia? Pode ver. Nós estamos aqui hoje para o terceiro episódio dos nossos podcasts. Está comigo aqui ao meu lado, né, a doutora Mila, que é minha esposa, né, e também é diretora clínica do Núcleo Oftalmológico aqui em Governador Valadares. Presente aqui na mesa também a doutora Letícia e a doutora Maria Paula, que são as nossas médicas especialistas em glaucoma. O tema de hoje é um tema muito importante, fala sobre uma das doenças oftalmológicas mais frequentes em consultório médico e que pouca gente sabe a respeito, que é o glaucoma. O tema do podcast é glaucoma, o ladrão silencioso da visão. Então, para a gente começar, queria conversar com você, doutora Letícia, né? Você fala rapidamente, mas lembrando, gente, isso aqui é um bate-papo, vocês podem interromper também, viu? A hora que quiser ir falar, mas eu queria que você falasse para a gente, basicamente, sobre o que é a doença glaucoma. Acho que para a gente começar, né, nada mais importante que a gente trazer essa definição aí do que é o glaucoma. E a maioria das pessoas tem uma definição errada do que é o glaucoma, porque a maioria das pessoas pensam que o glaucoma é o aumento da pressão intraocular. E, na verdade, não é isso. O glaucoma ele é uma doença do nervo óptico, onde a gente vai ter uma lesão, um dano nesse nervo óptico. Então, o olho, ele tem lá no fundo do olho um nervo, e esse nervo ele vai sendo machucado ao longo do tempo. Então, a gente vai tendo uma lesão, uma doença nesse nervo, que é o que caracteriza o glaucoma. Como você falou, é uma doença muito frequente, né? A gente tem estimativas aí de 70 milhões de pessoas acometidas no mundo, no Brasil em torno de 1 a 2 milhões de pessoas, e uma doença grave por ser uma doença silenciosa. Certo. E tem um detalhe, né, que a cegueira do glaucoma, doutora Maria Paula, a cegueira do glaucoma, ela é irreversível. A cegueira é irreversível. E isso é uma coisa que, assim, quando a gente vê no consultório, o paciente, quando ele chega com a cegueira, o caso já é muito grave. E aí ele chega naquela expectativa de que pode voltar atrás, porque ele, muitas vezes, só percebeu a doença nesse estágio. Então, por isso, é tão importante lembrar que a pessoa precisa fazer sua consulta oftalmológica de rotina para que ela seja avaliada. Porque se no exame de rotina o paciente apresenta alguma alteração, seja da pressão, do tamanho da escavação, ele já vai ser encaminhado para fazer os exames próprios do glaucoma. E aí, quando trata inicialmente, esse risco já diminui muito. Mas eu acho que assim, o mais complexo é se tratar inicialmente, porque essa doença silenciosa, muitas vezes, quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, esse paciente não está sentindo nada. E eu acho que o desafio seus no dia a dia, principalmente, é alertar o paciente da importância dele de cuidar de uma coisa que ele não está sentindo, né? Exatamente. Como que é isso aí? Conta pra gente aí no seu dia a dia. Eu acho que é exatamente o que a gente estava conversando aqui sobre a importância dessa consulta oftalmológica de rotina. Na verdade, não só o glaucoma, como várias outras doenças oftalmológicas, nas fases mais iniciais, elas são assintomáticas. Então, para começar, todas as pessoas, desde crianças, adultos, até pessoas mais idosas, têm que estar passando regularmente no oftalmologista para a gente fazer esse controle, né? Além do exame refracional, que é o exame de óculos, vai ter uma série de outras avaliações que vão identificar os pacientes que são suspeitos para que a gente possa aprofundar aí nessa investigação. É verdade, assim, esse exame é importante para todas as idades. Mas em relação ao glaucoma, qual que é a idade, Maria Paula, que a gente precisa mais preocupar? Assim, quando eu devo me alertar para o glaucoma? Com quantos anos? Então, se a gente for pensar aí, né, no glaucoma primário, de ângulo aberto, a gente vai pensar nos pacientes acima de 40 anos, com história familiar, um paciente míope, um paciente da raça negra. Todos esses critérios são fatores de risco para a doença glaucoma. Uhum. Muito legal. E você falou sobre glaucoma primário de ângulo aberto. Então, vamos lá. Vou dar a missão para as duas aqui. Já né? deu para entender que tem mais de um, né? Não tem um glaucoma só. Não podia ser tão simples assim, né, gente? Então, assim, vamos lá.
Glaucomas. Quais são os principais tipos de glaucoma? Quem vai primeiro? Nós temos aí o de ângulo aberto, que é o mais frequente, né? Que é mais comum nas pessoas aí mais velhas. Mas nós temos glaucoma de pressão normal, ou seja, pacientes que têm a doença e a pressão ocular lá está mantendo estável. A gente tem o glaucoma de ângulo fechado, que é um dos mais graves, assim, porque se manifesta às vezes de uma maneira muito aguda e o paciente pode perder a visão subitamente. Nós temos os glaucomas induzidos por medicação, por exemplo, corticoide é uma medicação que pode induzir glaucoma, glaucomas traumáticos, glaucoma congênito. Então, daí também a importância do teste do olhinho, né? Um bebê, ele tem que estar passando no oftalmologista também, não são só as pessoas mais velhas, a gente tem glaucomas aí desde às vezes do nascimento. Glaucoma juvenil, que são de difícil controle também. Então, assim, a gente tem uma gama de glaucomas. Mas o mais prevalente, assim, que a gente mais vê no dia a dia É o primário de ângulo aberto. glaucoma primário de ângulo aberto, né? Isso. Esse acima dos 40 anos, com histórico familiar. Isso. Aí os fatores de risco que envolveriam são esses aí. História familiar, quem tem caso na família tem mais chance de ter. Pacientes mais velhos, acima de 40 anos. Raça negra, né? Pacientes que têm a pressão intraocular aumentada é o outro fator de risco. Os míopes, né? Míopes, hipertensos, diabéticos. Raça negra. É a população que tem mais chance de ter. Legal. Eu acho que também, assim, os pacientes sempre ficam meio assustados, assim, falou no consultório. O que vocês acham lá no consultório? Que liga o alerta que a gente vai passar para esse segundo passo, que é a propedêutica, né? Me fala aí, o que vocês enxergam no consultório e a partir desse momento, o que deve ser feito? Como que a gente vai investigar? Fala um pouquinho desses exames, que depois que faz o diagnóstico, o paciente vai ter que lidar com esses exames rotineiramente, né? Eu acho que existem 3 momentos na consulta que são muito importantes, a gente pensando nesse paciente do glaucoma. O primeiro é a anamnese. Então, a gente saber a história do paciente, a gente saber todo o passado dele, a história familiar. Isso aí é fundamental. Depois, a gente vai passar para a parte da biomicroscopia. A gente vai examinar o olho do paciente. Nessa hora, a gente vai ver a pressão do olho do paciente e a gente vai examinar uma coisa que a gente chama se a câmara está rasa, se a câmara do olho está ok. E aí a gente já vai pensar, opa, essa câmara está rasa, será que ele pode ter um glaucoma de ângulo fechado? O que está acontecendo aqui? E aí a parte que é a cereja do bolo, que é a fundoscopia, que a gente vai ver o tamanho do nervo óptico do paciente. E aí, através desses 3 critérios, e acho que principalmente até do tamanho do nervo óptico, a gente vai caminhar para essa propedêutica, porque muitas vezes o paciente vai ter tudo normal, mas ele vai ter o tamanho da escavação aumentada. Isso aí ligou o Chama alerta atenção, né? para a propedêutica. Beleza. Então, nós estamos falando aqui de propedêutica para glaucoma. Vou explicar para o nosso ouvinte uma coleção de exames que o paciente que tem glaucoma ou suspeita de glaucoma ou hipertensão ocular, né, que esse paciente tem que fazer. Vamos aproveitar esse momento, então, e nós vamos explicar exame por exame, combinado? Certo. Então, a gente pede aquele tanto de exame, o paciente se desespera com aqueles exames não tá ali. Sentindo nada, Não está vai ter que sentindo nada, afinal de contas o glaucoma é silencioso. Você fala, meu Deus, eu vou ter que passar aqui uma manhã inteira. Não vamos esquecer disso também, não. Nós temos que explicar para o paciente, temos que explicar para ele por que ele demora tanto aqui, né? Mas vamos começar com o exame da gonioscopia, né? Um nome feio, o paciente lê lá a gonioscopia e não entende nada. O que é a gonioscopia, doutora Letícia? A gonioscopia é um exame que a gente vai avaliar o ângulo da câmara anterior. É um exame extremamente importante, porque a partir dele a gente consegue classificar os tipos de glaucoma. Então, é nele que a gente vai ver se o paciente tem um ângulo aberto, se ele tem um ângulo fechado, se ele tem sinéquias, se ele tem um excesso de pigmentação. Então, é um dos exames que permite a gente fazer essa classificação do tipo de glaucoma que aquele paciente tem. Então, sem a gonioscopia, fica difícil conduzir um paciente com glaucoma, né? Então, Sim. mandatório. E, doutora Maria Paula, a gente também tem o hábito de pedir uma curva de pressão desse paciente, pressão ocular,
associada com uma paquimetria. Explica esse conjuntinho aí da paquimetria com a curva e da pressão pra gente. Então, nós precisamos das medidas da pressão do olho, né? A gente conversou que ele vai ter tudo a ver com a paquimetria. A paquimetria é a espessura da córnea. Então, esse mix desses dois exames vai ajudar a montar o quebra-cabeça. Então, temos as medidas de pressão, vamos saber se ali houve algum pico de pressão e, junto com a paquimetria, que vai analisar a espessura da córnea, a gente vai fazer a seguinte correlação. Se a paquimetria for espessa, a medida da pressão, ela, na verdade, está um pouco menor do que nós estamos vendo. Então, muitas vezes a gente se assusta, a gente pega ali uma pressão de 22, mas a paquimetria é espessa, então aquela pressão ali, vamos dizer assim, está falseada. Ela está um pouco mais baixa, o que dá uma tranquilidade para a gente. E acontece muitas vezes ao contrário também. A gente tem a paquimetria fina. Então, a gente tem um paciente com glaucoma mais avançado e aquela paquimetria fina nos faz precisar ter um controle pressórico mais importante, mais ali na risca, sabe? Uma pressão mais baixa ainda, porque a espessura da córnea fina engana a gente. A pressão, na verdade, está mais alta do que parece ali pra gente. Entendi. Então Você está querendo dizer que, então, sim, a espessura da córnea, ela vai impactar na medida. Exatamente. Então, não adianta a gente saber quanto que está a pressão naquele momento se a gente não sabe qual que é a espessura, porque pode estar nos dando uma falsa percepção real daquela E eu acho que pressão. isso é importante a gente dizer, porque a gente bate muito na tecla aqui, que, na verdade, os exames de glaucoma, a gente não pede os 6 aleatoriamente. Eles são interpretados em conjunto. E muitas vezes, às vezes, os pacientes chegam aqui fazendo, às vezes, um exame, 2 exames, e a gente não consegue chegar no diagnóstico porque a gente não tem não correlaciona. todas essas informações para serem correlacionadas. Uma PAC avulsa, Avulsa não te te diz dá nada. nada. Assim como, às vezes, uma medida de pressão avulsa também, às vezes, não vai ser o suficiente para a gente tomar alguma conduta, né? Perfeito. Perfeito. Então vamos lá, dando sequência nos nossos exames, agora com você, Letícia, que vai explicar o campo visual. Tem muita coisa para falar disso aí. O campo visual, acho que é o exame que os pacientes mais reclamam. Temem, né? É demorado, né? E é um exame que é importantíssimo o paciente, assim, ter uma atenção, se dedicar a fazer. Não é um exame realmente fácil, mas é um exame muito importante. A perda visual do glaucoma, ela ocorre da periferia para o centro. Então, existe um padrão nessa perda. E isso é evidenciado no campo visual, né? Então, o paciente vai fazer esses exames. Normalmente, a gente vê alterações no nervo óptico que são compatíveis com a perda que o paciente teve no campo visual. Então, mais uma vez, 2 exames se relacionando, porque eu tenho que analisar aquele nervo óptico, ver que ele tem um defeito, ver que ele tem uma falha e ver que essa falha está sendo manifesta ali no campo visual, para a gente dizer isso aqui é realmente um dano causado pelo glaucoma. É um exame que é importante para o acompanhamento, principalmente nos casos de glaucoma mais avançado. Normalmente, nos glaucomas iniciais, às vezes o campo não está tão alterado. Como a gente falou, o glaucoma é uma doença que ela demora a dar sintoma. Mas, nos glaucomas mais avançados, é um dos principais exames que a gente usa para ver se o paciente está tendo alguma progressão ou não. Ótimo. Nós temos outro exame, né, que é a retinografia, né, uma foto, né, da retina, né, e do nervo óptico. Nós chamamos de retinografia colorida, né? E, doutora Maria Paula, por que fazemos esse exame, né? Muitas vezes o paciente pergunta para as nossas orientadoras, né, sobre cada uma. E por que, então, bater essa foto do nervo? Esse exame, ele é importantíssimo. E eu vou falar aqui que ele é importantíssimo tanto no suspeito de glaucoma quanto no paciente já sabidamente e tratando a doença. Por quê? Porque ele é uma foto. Então, ele está com a foto do seu nervo. Com isso, você vai conseguir realmente acompanhar. Como o glaucoma é uma doença progressiva, através dessa foto, você consegue acompanhar durante os anos da sua vida. Eu costumo falar para o paciente que chega ali a primeira vez, é um paciente suspeito, eu falo, essa foto aqui, você vai deixar guardada, porque daqui 20 anos você vai precisar dessa foto.
E a gente vai seguir o seu tratamento, a gente vai pensar no seu tratamento através desse desenvolvimento que aconteceu durante os anos. Então, é um exame fundamental. Dá para comparar, né? Exatamente, para ter essa comparação. Você falou aí, né, em 20 anos, eu lembrei aqui agora da minha mãe. Minha mãe, ela tem glaucoma, né? A doutora Letícia é a médica de glaucoma da minha mãe. E quando eu voltei para Governador Valadares, né, minha mãe ela tem um diagnóstico de hipertensão ocular, pressão alta nos olhos, desde que eu fazia medicina, era um estudante de medicina. Então, depois, fora de Valadares, estava fazendo a minha residência e acompanhando de longe o caso dela, né? E quando eu fui consultar a minha mãe, pela primeira vez com o médico oftalmologista dela, eu medi a pressão, dei uma pressão um pouco aumentada, ela não usava ainda nenhum tipo de colírio para pressão ocular, e eu fiquei ali na dúvida, será que tem progressão? Será que não tem progressão? Será que esse quadro de pressão alta ocular da minha mãe, né, de fato é um glaucoma? Ela ainda não tinha uma escavação no nervo óptico, que era preocupante. E sabe o que minha mãe tinha guardado? Uma fotinho revelada, né, de um exame de retinografia que ela tinha feito. Ela eu tenho uns exames aqui, no meio da papelada velha, e era uma foto que antigamente... Hoje é tudo digital, né, gente? Mas antigamente era assim, tirava a foto do nervo e mandava revelar. Então ela tinha uma fotinha, eu olhei para a foto do nervo óptico, eu olhei com bastante atenção, foto olho. Falei assim, acho que está indo bem, está muito parecido com a foto, né? Então, aos pacientes de glaucoma, não joguem os seus exames fora, guardem eles. Mas vamos lá, e nós temos um último exame, nós já falamos de 5, né? Nós temos 6 grandes exames aqui para glaucoma, nós temos o último que é a tomografia de coerência óptica, a gente chama de OCT, do disco óptico. Aí, doutora Letícia, você vai falar desse exame, porque eu acho que ele é o mais recente de todos eles, né? A cerejinha do bolo aí também, né? Sim. É um exame também importantíssimo, talvez também eu vou colocar mais um, né? Mais importante, mas só para os pacientes entenderem. Quando a gente olha o fundo do olho, a gente está olhando o nervo óptico, que é cheio de fibras nervosas. Então, a gente está fazendo uma análise ali um pouco subjetiva. Quando a gente vai para a tomografia, ela consegue quantificar a quantidade de fibras nervosas que aquele nervo tem, nos vários setores do nervo. Então, a gente consegue avaliar perdas que a gente pode ter aí ao longo do tempo. Então, a gente vai acompanhando os pacientes de uma maneira mais quantitativa, você consegue ver se essas fibras nervosas estão se mantendo estáveis ou se a gente está tendo uma perda, uma progressão ali, né? É perceptível, né? Os outros exames. Eu digo que o OCT do disco óptico, ele melhorou demais a vida do glaucomatólogo, né? Ajudou muito. Então, antigamente... Um divisor de águas aí. Antigamente, a gente tinha um pacote de 5 exames, né? Então, mais recente aí, veio aí o OCT, e aí nós temos 6 exames ao total. Os planos de saúde demoraram muito, mas já incluíram agora, né? Demoraram a reconhecer a importância do OCT, mas hoje já reconhecem, e esses são os exames. Bom, eu acho que o paciente, né, o ouvinte já entendeu por que demora tanto. Porque olha o tanto de exame que a gente já falou, um deles, inclusive, é uma curva de pressão, não adianta você medir todas em 10 minutos. Eu acho que é importante porque a pressão ela tem uma variabilidade, né? A pressão ocular ela não é fixa. Então, quando a gente faz essa curva, a gente está tentando detectar esses picos. Em horários diferentes, diferentes. Por isso demora tanto. Sim. E outra questão que eu acho que é importante também, eu explico isso muito para os pacientes nos consultórios. Alguns exames a pupila não pode estar dilatada, em outros exames a pupila tem que estar dilatada. Então, nesse meio do caminho, a gente tem ali um período também para dilatar uma essa logística, pupila, né? toda uma logística. Uma logística. Então, os pacientes têm que vir preparados. É uma manhã que se perde, entre aspas, mas que se ganha, fazendo um exame bem feito, de qualidade, né? Sem normalmente, como que é assim? Fez esse primeiro exame, qual vão ser os critérios? Como que vocês fazem para pensar qual que vai ser a próxima vez que vocês vão avaliar esse paciente?
Olha, em geral, os pacientes que são diagnosticados com glaucoma, se é um glaucoma leve, moderado, a gente vai fazendo um acompanhamento de 6 em 6 meses. Os pacientes suspeitos, a gente repete anualmente, em geral. Alguns casos, se eu tenho um paciente com glaucoma muito avançado, com indícios de progressão, às vezes a gente repete o exame com 3, 4 meses, principalmente às vezes um campo visual com mais frequência para avaliar essa progressão aí Aquele do paciente que glaucoma. preocupou, né? Sim. Deixou uma dúvida. Bom, eu queria deixar isso registrado, gente, porque é muito importante, né? Fazendo aqui, né, a administração e o dia a dia da clínica, eu acho que uma dos nossos maiores pontos de reclamação está sempre relacionado à demora, né, no atendimento. E a gente sabe, e é difícil de explicar para o paciente por que está demorando. Então, eu vou deixar essa responsabilidade com você, doutora Maria Paula. Queria que você explicasse aqui o que é, né, o que é essa logística que envolve o departamento de glaucoma. Desde ele chegou na recepção ali, agora ele está preparado, está conosco para fazer os exames. Conta para nós a sequência e explica de uma vez por todas para os pacientes. Isso vai ficar registrado. Vou colocar esse vídeo aqui disponível com a nossa equipe de recepção, né? Inclusive, nós vamos... Enquanto eles estiverem fazendo o exame, o vídeo vai passando. Eu prometo, né, que nós vamos fazer aqui um videozinho. Na hora que for agendado para esse paciente o exame dele, eu vou deixar você explicando para ele o que é e o que ele vai vir fazer aqui. Por que ele vai demorar? E por que ele vai demorar? Olha, Conta aí. Então eu vou explicar assim de uma maneira bem simples e como que eu falo no consultório. Eu falo assim: olha, você já vai fazer os exames da propedêutica de glaucoma e antes de tudo eu já te aviso, vai perder aqui uma manhã inteira conosco. Você vai chegar cedo e vai sair ali com fome na hora do almoço. E eu até brinco com eles e falo assim, a gente sempre tem um cafezinho quentinho e um biscoitinho aqui para vocês passarem a manhã conosco. E eu também falo, se você tem um problema alimentar, se você é diabético, alguma coisa, traz a sua frutinha, porque você vai passar essa manhã e é importante que você passe essa manhã aqui calma, em paz, porque você vai precisar fazer um exame que depende totalmente da sua atenção, que é o campo visual. Então você não pode fazer aquele exame chateado, nervoso, você tem que fazer ele em paz. Então você vai chegar aqui na clínica bem cedinho e eu preciso que você chegue cedinho porque eu preciso dessa primeira medida da pressão. Então você chega, vai fazer sua ficha e o seu primeiro exame vai ser essa primeira medida da pressão. E aí a gente vai começar a fazer os exames que não precisam de dilatar, porque então nesse momento você não pode ter pingado o colírio de dilatar. Então você vai fazer o campo visual, vai fazer a paquimetria e você vai fazer a gonioscopia. Então, fez esses exames e nos intervalos você vai estar medindo a pressão. E aí, fez a gonioscopia, então agora nós podemos te dilatar. E aí, então, vai pingar o colírio, vai dilatar e vai passar para retinografia e para o OCT. Depois, vamos imprimir todas as suas fichas, os seus exames. E aí, então, vai passar para o médico e aí eu vou analisar, vou fazer aquele quebra-cabeça de todos os seus exames com você na minha frente, ali conversando e te passando todos os exames. Então, esse tempo aí, você vai estar aqui sossegado, em paz, curtindo a clínica, curtindo o seu cafezinho e o seu biscoitinho. Eu sempre converso isso com eles. E pode ter certeza que já é uma logística super otimizada, né? Exatamente. A gente aqui já Treinada. tem um fluxo, o pessoal é treinado para ser o mais breve possível. Mas, infelizmente, às vezes a gente não pode deixar de fazer alguma coisa, não fazer bem feito, para fazer mais rápido, né? Exatamente. A qualidade, ela vem em primeiro lugar. E acho que uma coisa também importante para falar é que realmente é tudo da maneira mais otimizada. Porque ainda seria pior, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu fiquei aqui uma manhã inteira. Gente, pior seria se você fizesse um exame por dia, ou tivesse que vir aqui 3 vezes para ficar fazendo o exame pingado, entendeu? Sim. Então, realmente, eu sei que é cansativo, mas é da melhor maneira possível pensado para vocês. Verdade. Legal, bacana. Nas nossas clínicas, né, a gente tem uma política, né, um valor, que é de, ao término do exame, imprimir, como você disse,
todos aqueles exames, laudar esses exames, e chamar o paciente e explicar o que ele viveu ali, o diagnóstico dele e como que ele vai conduzir dali em diante, né? E fazer tudo isso em uma manhã, colocar tudo dentro de uma pasta, ainda colocar o paciente em contato com o médico para que ele saia com tudo resolvido de uma vez só, Um laudo na é mão. algo muito legal. Muito É o legal. nosso grande diferencial, né? Eu digo que são poucas as clínicas oftalmológicas que têm visão parecida, né? De fazer esse modelo de atendimento onde o paciente vem numa manhã e ele sai ali, né? Com diagnóstico, Resolvido. conduta já traçada e resolvida. É muito comum você encontrar, e isso não está errado, né? Mas é muito comum o paciente ir fazer todos os exames e ele falar assim, ó, volta em 7 dias e pega o seu resultado de exame. Sim. Porque o médico vai para casa, o médico lauda, né? Então talvez isso deixe mais rápido para o paciente. Mas se você parar para pensar, né? Ali ele está resolvendo tudo numa única manhã. Tira a chance do paciente esclarecer uma dúvida, conversar com o médico E ali. quantos às vezes vão embora com esses exames, nunca às vezes voltam Não e sabe fica com nem- os exames na mão sem uma conclusão, sem Exatamente. uma... Então é um Resolução. investimento mal feito, né? E uma Porque coisa- fez e não resolveu, não serviu de nada. Uma das coisas que eu acho mais interessante também, a gente pensando lá atrás daquele papo da pessoa ter a foto, é que aqui o paciente vai sair com a pasta com todos os Completa. seus exames. Com a Então, se ele, foto, eu vou morar nos Estados Unidos, ele vai Leva a ter essa pasta, É. ele vai poder mostrar. ele não precisa preocupar de voltar com o exame pra gente, porque a gente tem o histórico dele todo sempre, Exatamente. né? Mas acontece da pessoa precisar de trocar de médico, trocar de cidade e tudo, e isso vai transformar o tratamento dele, né? O outro médico vai pegar, vai ser com muito as mais fácil. informações, né? É. Então, inclusive, eu aproveito aqui e dou parabéns para as duas que têm conduzido assim, de forma brilhante nosso departamento de glaucoma. É verdade. Eu tenho um baita orgulho disso, né? Nós temos, gente, um andar inteiro dedicado a glaucoma, né? Eu falo que é um privilégio o paciente encontrar no caminho, o paciente de doença crônica, encontrar no caminho dele médicas assim tão dedicadas, tão empáticas, tão acolhedoras, porque eu acho que é isso. A doença crônica, ela exige um acolhimento, né? Sim. Eu acho que vocês fazem isso, eu tenho certeza que os pacientes se sentem muito bem recebidos e acolhidos. Parabéns mesmo. Obrigada. Bom, gente, o glaucoma tem cura? Não. Infelizmente não, mas tem controle, né? E aí a gente volta a bater na tecla da importância do diagnóstico precoce, né? Porque quanto mais cedo a gente diagnostica essa doença, mais fácil de tratar, mais fácil de controlar a doença, não deixar aquilo ali progredir. Então, o glaucoma não tem cura e os pacientes às vezes chegam, né, muito preocupados na hora que você fala com o paciente que ele tem glaucoma. Às vezes a pessoa já desespera, porque muitos ainda carregam aquela ideia ainda de que ter glaucoma é igual a ficar cego. E essa não é uma realidade, graças a Deus, assim, de 100%, né? Eu falo que antigamente as pessoas não tinham acesso à saúde, então quando as pessoas descobriam a doença, a gente já estava num estágio muito avançado. Hoje em dia que a gente tem acesso à saúde, diagnóstico precoce, uma vez que a gente trata a doença lá na fase inicial, a gente não deixa evoluir e mantém essa doença aí estabilizada e controlada, né, ao longo do tempo. Esse é o maior objetivo, É o né? maior objetivo. O maior objetivo. Que realmente cura, Infelizmente, infelizmente, não tem. Doutora Maria Paula, então se glaucoma não tem cura, né? Quais são as propostas de tratamento para controle dessa doença? Então, falando aqui sobre as opções de tratamento do glaucoma, nesses últimos 10 anos a gente teve uma virada de chave muito boa. Porque antes nós só tínhamos como tratamento inicial o colírio. E aí hoje a gente tem o SLT, que é a trabeculoplastia seletiva laser, que ela vai servir para o glaucoma leve a moderado. Então, muitas vezes o paciente já pode iniciar o tratamento com o SLT. Antes ele era totalmente dependente do colírio. E muitas vezes o paciente que já usa colírio e tem algumas alterações, ele tinha olheira, ele tinha o olho vermelho, já entra o SLT, substitui esse colírio. Então, nossos tratamentos hoje em dia já estão com muitas variedades, individualizadas para cada paciente. Se o paciente vai operar a catarata, hoje em dia ele já tem a possibilidade de operar a catarata junto com
a cirurgia minimamente invasiva do glaucoma. Então, aquilo ali, às vezes, também já dá a possibilidade do paciente não usar mais o colírio que já usava. Então, são muitas coisas, muitas novidades nesses últimos 10 anos, eu acho que Eu acho que foi uma das áreas da oftalmologia, assim, que... Eu digo o seguinte, né? A década de 90, os anos 90, foi a vez da facoemulsificação, a cirurgia de catarata. Ela mudou. Os anos 2000 a 2010 foi da cirurgia refrativa. Diversas lentes intraoculares surgindo, os lasers novos chegando no mercado. De 2010 a 2020 foi a vez do glaucoma. O glaucoma mudou assustadoramente, né? Tratava-se glaucoma com colírio, não é? E nos casos refratários... A cirurgia invasiva, né? Que é a trabeculectomia. Mas eu acho que até os colírios, assim, toda essa mudança respingou até na minha área, que trato muito superfície ocular. Então, acho que a gente tem agora os colírios sem conservantes. Sim. Antes o paciente fala assim, eu tenho glaucoma, nunca vou conseguir usar uma lente de contato. Então, hoje a gente tem possibilidade, assim, uns colírios que inflamam menos, sim, que impactam menos, né? Então, sim, acho que foi em toda a área do glaucoma, qualidade dos colírios, possibilidades de não usar colírio, tratamento sem colírios com SLT, eu acho que foi, assim, incrível, fantástico, né? Incrível, fantástico. Cirurgias menos invasivas, então realmente é um privilégio, né? A gente poder contar com um arsenal tão grande. Uma grande mudança aí. Então, vou organizar aqui para o ouvinte. Vamos começar com colírio. Deixa eu só voltar um pouquinho antes numa coisa que é uma pergunta muito frequente no consultório, antes da gente chegar na parte do tratamento, que os pacientes, assim, a pergunta que você mais escuta: qual que é a pressão ideal do meu olho? Velho. Nós esquecemos dessa parte aí. Vale a pena ver de novo. Fala então, aí. assim, essa é uma dúvida muito frequente que os pacientes chegam, assim, uma vez que você deu o diagnóstico, ele vai falar assim, tá, mas e qual que é a pressão que meu olho tem que ficar? E isso é uma coisa que a gente tem que explicar, que diferente da pressão arterial, que a gente tem aquela medida que todo mundo já sabe ali mais ou menos, a pressão arterial tem que ficar 12/8. Na pressão intraocular isso não existe. Não existe uma pressão ideal para todos os pacientes. Então a gente tem pacientes que nós vamos precisar de pressão bem baixinha, lá em torno de 10. A gente tem pacientes com pressão de 20, 22, às vezes só sendo observado. Então, em geral, os pacientes que têm um glaucoma mais avançado precisam manter essa pressão bem baixa. E os pacientes que às vezes têm uma suspeita, que tem uma paquimetria mais espessa, que foi aquilo que a gente comentou no início, a gente tolera um pouquinho essa pressão mais alta. Então, não tem uma receita de bolo, não tem uma receita de bolo, mas ao longo ali do tratamento a gente vai estabelecendo aquilo que a gente chama de pressão-alvo. Todo paciente ele pode pegar lá no final do exame dele, que normalmente a gente deixa lá, pio-alvo de tanto. Então a gente traça uma pressão que seria o ideal para aquele quadro do paciente. A gente vai procurar manter essa pressão ali naquele valor. Totalmente individualizado, totalmente, né? De acordo com os exames daquele paciente, da história daquele paciente. Então, realmente, é uma abordagem personalizada. Exato. Legal. Então, vamos voltar para o tratamento? Tá, vamos lá. Colírios, né? São diversos colírios. Infelizmente, eles são caros, né? O colírio para glaucoma é um colírio caro, né? Nós sabemos hoje que existem diversos programas e projetos de glaucoma por parte do governo, né, tentando ajudar o paciente, mas ainda assim está longe de chegar nos níveis ideais, qualidade, né, de para atender toda a população. E falando em colírio, o paciente pergunta muito para a gente no consultório o jeito certo de usar colírio. Sim. Né? Como é que eu uso o colírio, né? Ou então ele nem tem essa dúvida, ele usa totalmente errado e acha que está fazendo tudo e acha bem. que está fazendo certo. Mas Vamos ensinar um pouco então, né? Um jeitinho certo, né? Quem quer ensinar pra gente aí como é que pinga o colírio, gente? Eu acho que o primeiro é importante falar da adesão ao tratamento, né? Isso é um grande problema. A gente está falando de uma doença assintomática, o paciente não está sentindo nada e a gente tem que conscientizar que ele tem que usar aquele colírio ali todos os dias. Alguns colírios são pingados 2 vezes ao dia, outros uma vez só. Mas, importante, lavar as mãos. É importante, né? Normalmente a gente pinga mais no cantinho do olho, mas é uma coisa que é muito importante. Às vezes os pacientes são pacientes já idosos,
debilitados, que às vezes já não enxergam tão bem. Então, às vezes é necessário que um acompanhante pingue esse colírio para ele. Separar os colírios ali direitinho, principalmente se tratando de uma pessoa que às vezes já está com uma dificuldade, né, para enxergar. E eu acho que o mais importante aí dos colírios é realmente essa adesão ao tratamento, que é o nosso grande desafio, né? É difícil para todos nós, Para né? todos nós. É. Eu falo que às vezes a gente tem algum incômodo no olho. Você está lá sentindo dor. Você começa a usar, você melhorou um pouquinho, você já para. Pensa uma pessoa que não está sentindo nada. Começa a usar o colírio, vai sentir, talvez. Vai sentir, vai É um ficar colírio que às vezes tem incomodada. efeito colateral, né? Oh. E isso é uma coisa também Ponto importante importante. para a É. gente abordar, assim, que eu bato na tecla com os pacientes, para a gente diferenciar aquilo que é um efeito colateral de uma intolerância ou alergia ao colírio. Sim. Em geral, os colírios de glaucoma, eles causam um certo desconforto. Então, deixa o olho mais vermelho, arde, coça. Alguns pigmentam a pálpebra, né? Deixa mais escura, faz os cílios crescer. Mas é importante, se o paciente teve algum desses sintomas, primeiro, esses sintomas são mais intensos nos primeiros dias, a tendência depois é o olho ir acostumando ali com o colírio e vai amenizando esses efeitos colaterais. Mas, se estiver incomodando, retornar. Porque aí nós vamos conseguir avaliar se aquilo é um efeito colateral dentro do esperado ou se é algum quadro alérgico que às vezes a gente tem que suspender e trocar a medicação. E se for apenas um efeito colateral, a gente consegue às vezes contornar isso aí usando colírios lubrificantes, com alguns outros métodos e não necessariamente suspender o colírio. Eu acho que é importante a gente falar de colírios aqui também, aproveitar essa deixa, porque às vezes o paciente pensa que colírio é tudo igual. E colírio é tudo igual, né? Colírio é um nome que é tudo a mesma coisa? Não, né? Colírio é só o veículo, como que é a forma que a medicação está, né? E ele pode ter diversos tipos de medicamentos para diversas causas, diversas doses, né? Então, quando vier na consulta, trazer os colírios que Isso é usam, importantíssimo. porque não adianta falar é o colírio azulzinho, é o colírio branquinho da tampa. Não, existem milhares E de quantas colírios. vezes a gente às vezes não consegue tomar uma conduta depois disso tudo, Exatamente. depois de uma manhã inteira, às vezes você não consegue tomar uma conduta porque o paciente não lembra O o que ele nome usa. do colírio que ele está usando. Às vezes é um paciente que está vindo aqui a primeira vez e aí o paciente está com uma pressão descontrolada e eu falo, mas como que eu vou aumentar a sua medicação, trocar se eu não sei qual que você está usando? Então, muitas vezes, o que eu tenho que fazer? Marcar um retorno, o paciente volta, às vezes paciente que mora em outra cidade, vem aqui de novo, só para falar assim, era esse, doutor, que eu estava usando. Então, ó, E aí a a gente você, paciente, presta atenção, hein? É. Ou decora, Traga o colírio. ou traz a receita, ou traz o colírio, hein? Que ajuda demais. Colírio não é o nome do remédio, né? Então, eu vou dar outra dica para vocês, meus pacientes. Por favor, não misturem os seus colírios junto de dipirona, paracetamol, Ixi. remédio de Muito pé. caro. Por favor, vocês contem pra gente depois se vocês têm alguma história dessas, porque alguns pacientes já pingaram esses remédios no olho e aí dá um Achando que é problema, o aí colírio. arde, dói demais. Então, muito cuidado onde vocês guardam os seus colírios. Verdade. Isso aí. Gente. Tá. Então, assim, é um tratamento que já existe há muito tempo, esse tratamento medicamentoso, né, com colírios para glaucoma, mas como já falamos aqui, você falou, Maria Paula, né, já um pouquinho, né, sobre os tratamentos a laser que surgiram para glaucoma. Revolucionário, mudou tudo isso. Eu me lembro, né, de nós sentados lá em casa há anos atrás, né, eu conversando com a doutora Letícia, né, e a gente falando sobre a possibilidade de trazer para Governador Valadares o SLT, que é a trabeculoplastia seletiva a laser, né? Era uma novidade, né? E a doutora Letícia falou assim, mas só tem um lá em Belo Horizonte? Eu falei assim, exatamente. Voltei do congresso, Letícia, estou empolgado e esse negócio aí veio para mudar. Você lembra disso, Letícia? Sim. E nós vamos ter o primeiro SLT do interior de Minas Gerais. E ela falou assim, meu Deus, então vamos ter. Porque Já que você está falando... alguns anos atrás a gente tinha que encaminhar o paciente para Belo Horizonte, praticamente não se Era o fazia. único de Minas, né? Então, era um único. até em Belo Horizonte era um... Era um único, Aham. né? Era um único em Belo Horizonte, e aí nós trouxemos, né?
O pessoal ficou até surpreso, falou assim, meu Deus, o governador Valadares vai trazer uma SLT. Mas isso enche a gente de orgulho, né? Porque a nossa clínica, assim, a gente é Pioneiro em muitas coisas. Pioneiro em muita coisa, investe em tecnologia, a gente valoriza esses novos estudos, porque isso vem para agregar, né? Para fazer diferença na vida dos pacientes. A gente não precisa tratar o paciente como a gente aprendeu, não vou nem falar quantos anos atrás, não. Fala não. Mas as coisas têm evoluído de forma muito rápida, né? E a gente precisa acompanhar e disponibilizar isso para os pacientes. Mas então, Maria Paula, você estava falando, você falou e citou o SLT já, esse tratamento a laser, que eu acho que já é tido hoje como o primeiro tratamento para glaucoma, né? Mas explica então pro paciente que está assistindo aqui, né, esse podcast, explica para ele o que é o SLT, o que esse laser está fazendo, né? Como ele é feito? Os detalhes, como ele é feito, dói, não dói, né? Onde ele vive, como ele... De que se alimenta? Então, vamos lá, recebemos nossa pasta, vamos dar o diagnóstico para o paciente. E aí, o paciente, ele vai saber, né, o glaucoma dele, pensando aqui no glaucoma primário de ângulo aberto. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, o diagnóstico de glaucoma primário de ângulo aberto, hoje em dia, a nossa primeira opção de tratamento é o SLT. O paciente tem um glaucoma leve a moderado, podemos iniciar com SLT. O SLT não dói nada, é um procedimento feito no consultório, com anestesia feita apenas por um colírio, ele dura em torno de 5 a 10 minutos. Após realizado o procedimento, o paciente vai para casa tranquilamente, olho aberto, o olho não está fechado, não vai estar enxergando mal, ele vai seguir a vida dele normal, não precisa de nenhum repouso especial. Então, ele vai para casa usando um colírio anti-inflamatório, vai usar por 7 dias e após vai retornar para a gente verificar como é que está a pressão e como que está o desenvolver da pressão do paciente. Então, ou seja, de fato, ele é bom demais, né? O tratamento do SLT é muito bom, mas você falou, é um tratamento para glaucomas de leve a moderado. E nós temos muitos pacientes para glaucoma aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabem que eu gosto de números, né? Só em 2025, né, no ano passado, vocês fizeram mais de 3 mil exames de glaucoma aqui, né? Fizeram, eu não sei se passou um pouquinho ou se chegou perto de 1.000 SLTs, só em 2025, né? Mas é para o glaucoma leve a moderado. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então, nós temos pacientes aqui com casos mais avançados. Mas eu queria continuar falando sobre o tratamento a laser. Nós temos um outro perfil de paciente aí que pode fazer um outro tipo de laser. Doutora Letícia, que é a ciclofotocoagulação, que também é outra grande inovação, né, nos últimos anos aí. Nos últimos anos, e assim, cada vez vem sendo mais utilizada e com resultados cada vez melhores e mais promissores. Nós temos vários pacientes aqui que já fizeram, assim, com resultado excelente. Então, esse laser, ele veio para pegar ali os pacientes, vamos colocar com um glaucoma moderado, né? Alguns ali um pouquinho avançado, mas que ainda não tem tanto comprometimento da visão. Então, antigamente, quando o paciente às vezes não controlava com colírio, a gente já ia direto para a TREC, né? Que é a cirurgia, vamos colocar aí, convencional do glaucoma, que tem um pós-operatório um pouquinho mais difícil, tem um corte, tem ponto. E a ciclofotocoagulação, ela veio como um tratamento a laser. Esse laser já é feito em bloco cirúrgico, né? Aí o paciente já é sedado, mas com um procedimento extremamente rápido, que dura em torno, aí, vamos colocar uns 10 minutinhos, em que a gente faz ali uma destruição do corpo ciliar. Nós vamos diminuir a quantidade de líquido que é produzido dentro do olho. Só para o paciente entender um pouquinho, nosso olho, vamos pensar no glaucoma, é como se fosse ali um tanque. Então, a gente tem uma torneirinha, onde a gente tem a água, sendo ali produzida, e a drenagem ali do líquido. Então, o que a gente faz é diminuir a produção desse líquido e, com isso, a gente consegue controlar melhor a pressão ocular. É um procedimento que tem sido usado cada vez mais frequente, como eu falei, com resultados cada vez mais seguros, sem grandes complicações e um controle pressórico excelente. E bom, então assim, nós conseguimos, depois da ciclofotocoagulação, né,
diminuir ainda mais a indicação da cirurgia invasiva, né? Convencional. Que é convencional. E o que é excelente, né? Quanto menos se abre, né, melhor, claro. Mas existem pacientes que precisam da cirurgia convencional, né? Então, ela ainda não foi totalmente substituída. Essa parte aqui no núcleo oftalmológico, quem faz sou eu, né? Que é a trabeculectomia, né? É uma cirurgia que exige um pós-operatório muito rigoroso. É uma cirurgia que a gente acompanha o paciente, assim, já no outro dia vemos o paciente, uma semana depois temos que ver o paciente, né? Existem alguns manejos que eventualmente são necessários. Não é aonde a gente quer chegar, mas também Pode ser necessário. pode ser necessário. E sabe o que é essa parte? Eu já tomei a parte da cirurgia aqui, né, gente? Mas eu gosto sempre de citar que a importância de ter médicos experientes e que estão acostumados a ver glaucoma é que eu percebo isso na agenda das duas, né? Nos resultados, nas condutas sugeridas, né, para esses pacientes, é que vocês conseguem indicar também esse procedimento precocemente. O que eu percebo como médico oftalmologista cirurgião recebendo é que muitas vezes o paciente vem assim, no finalmente do finalmente. Ele está enxergando vulto, e nós já falamos que é irreversível, e aí encaminho esse paciente para fazer uma cirurgia convencional de glaucoma. Então, eu vejo que vocês não perdem esse tempo, né, com o paciente. Vocês estão percebendo ali que um tratamento, conduzindo com colírio, conduzindo com tratamento a laser não está funcionando. Eu percebo que vocês já conseguem encaminhar esse paciente mais rápido para a cirurgia. Evitar tanta perda, né? Para evitar tanta perda. Claro, visual, né? claro. Porque tem alguns pacientes que a gente precisa, né, desse controle, como a gente disse, alguns pacientes precisam de pressão, por exemplo, abaixo de 10. E quem vai nos entregar isso aí é a boa e velha TREC, que apesar né, da gente falar aqui que é uma cirurgia mais antiga, mas em todos os congressos que a gente vai, ela tá firme e forte lá. Porque ninguém substituiu ainda. Ela é necessária em alguns casos, sim. Maravilha. Então, a gente vendo, então, que é uma doença, é a principal causa, na verdade, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, né? Então, visto isso, muitos pacientes, às vezes, já vão chegar com uma perda de visão importante. Me fala um pouco, Maria Paula, o que a gente pode fazer para esses pacientes para melhorar a qualidade de vida deles? Tanto um resumo, assim, geral. Como que o paciente com glaucoma pode viver melhor? A gente já falou bem do tratamento e tudo, mas, assim, quando ele já perdeu bastante a visão, melhorar a forma de adesão de tratamento. Fala pra gente um pouquinho. Olha, a adesão do tratamento é fundamental. Mesmo o paciente... Eu sempre falo assim, o paciente, às vezes, ele chega enxergando conta-dedos. Gente, é muito importante. A diferença de você ser conta-dedos, você ver o vulto, você ver a claridade e você não ter visão nenhuma é muito grande. Então, tudo que a gente puder preservar de visão para esse paciente é importantíssimo. Então, a adesão ao tratamento, o uso regular dos colírios, manejar os efeitos colaterais. Então, se o olho está seco, vamos usar o lubrificante, que aquilo ali vai causar uma qualidade de vida melhor no paciente. Sim. Escolher o melhor colírio para o paciente, porque muitas vezes o olho está muito ressecado, muito vermelho, coçando. Então, você consulta, troca o colírio, aquele colírio já vai ser muito bem tolerado pelo paciente. Então, acho que isso aí é o fundamental. A conversa, a troca e o tratamento personalizado com cada paciente. Então, assim, a gente falou muito de SLT. Eu quero que você fale assim para mim, então, agora, Letícia, por que tem se falado tanto nisso? Por que a gente vai em congresso, qualquer congresso de oftalmologia que a gente for, independente da área, a gente escuta falar de SLT? Por que ele está, assim, tão em alta? Tão em alta? Eu acho que o SLT foi realmente a grande mudança, assim, no tratamento do glaucoma. Até pouco tempo atrás, a primeira opção que a gente tinha eram os colírios. E hoje em dia, depois de um estudo que saiu há pouco tempo atrás, a gente teve uma mudança aí nessa condução dos pacientes. Então, hoje em dia, já se recomenda o SLT como uma primeira opção de tratamento do glaucoma, antes mesmo do colírio. Então, esse estudo mostrou que os pacientes que fazem SLT controlam melhor a doença, tem menos chance de progredir, evoluem menos para a cirurgia. Então, é um procedimento seguro e que nos dá uma segurança também muito maior nesse controle e acompanhamento do paciente.
Então, hoje em dia, a gente já inverteu essa lógica do tratamento. O SLT ele não é mais um adjuvante, ele não é mais quando o colírio não funciona. Ele está ali antes do colírio e, principalmente, quando ele é feito de maneira precoce, os resultados são ainda melhores. Então, por isso que é tão usado hoje em dia. Isso aí, nós vamos ter que quebrar muitos paradigmas, Sim, né? Porque sim. foi por muitos anos, colírios a primeira E escolha. quantas pessoas chegam aqui sem nunca ter ouvido falar num tratamento a laser de glaucoma? Uma coisa Ainda bem conhecem moderna, né? só o colírio. Mas assim, quando a gente faz uma medicina baseada em evidência, Sim. eu acho que a gente tem segurança para quebrar esses paradigmas mesmo, né? Mudar uma coisa que a vida inteira se falou e às vezes... E se que a pessoa- agora está comprovado cientificamente, então a gente tem esse embasamento científico para mudar uma coisa que às vezes vai estar enraizado na vida de muitos pacientes e muitos médicos, Sim. né? Isso aí, então nós vamos assim, com a ciência de mão dada, a gente vai transformando isso aí para o bem do paciente, né? Com certeza. Bom, muito bem. Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, para nós óbvias, mas para o paciente nem tanto. Os mitos e verdades, vamos esclarecer. Isso aí, para respostinhas bem curtinhas, tá bom, gente? Posso fazer? Tá. Quem tem glaucoma, vai ficar cego? Não, de jeito nenhum. O paciente bem tratado, ele vai preservar a visão ao longo de toda a sua vida. A gente está aqui para O isso. objetivo é esse. Ótimo. Glaucoma é só em idoso? Não. Citamos aqui, né? Casos de glaucoma congênito, criança, jovem, todo mundo tem Eu que estar investigando. Eu acho que essa é a clássica do consultório. Eu não estou usando meu óculos. Meu glaucoma vai piorar? Isso aí é bem frequente. Não, gente, não Não. tem nada a ver, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, óculos e glaucoma não tem nada a ver, não Nada é a isso? ver. São áreas distintas, É, né? áreas O óculos vai ajudar você a enxergar melhor e o seu glaucoma é uma doença à parte. Eles não estão relacionadas, né? Maravilha. Se a pressão do olho tá normal, não existe glaucoma? Não, a gente falou que existe um tipo de glaucoma aí de pressão normal. Então, nós podemos ter glaucoma e a pressão está Está normal. normal. Esse aí é desafiador, né? E assim, uso muita tela. Preciso parar para o meu glaucoma não evoluir? Não, gente, a tela não tem nada a ver com glaucoma. Você pode ir lá se distrair, ver sua televisão, mexer no seu celular sossegado, que não vai aumentar a pressão dos seus olhos. Qual o maior erro que um paciente com glaucoma pode cometer? Não aderir a um tratamento, né? Não usar os colírios, não fazer o controle. Esse é o pior erro que ele pode cometer. Uma vez que eu tenho glaucoma, vou precisar acompanhar pro resto da vida? Sim. Vamos fazer um casamento. Ó. Ai, gente, paciente com glaucoma, ele fica até amigo da gente, não é verdade? Ele tá aí sempre. Aham. Eu acho que uma também, assim, tem um glaucoma. Minha família precisa se preocupar com isso? Com certeza. Isso é importantíssimo. Quem tem glaucoma, os familiares têm que estar passando nessa consulta básica, de rotina, para a gente ver se tem alguma Porque suspeita tem ou não. um fator hereditário importante, Sim. né? Uhum. Então aí você já fica a dica, sua mãe tem glaucoma. Marca Mas essa consulta. Pode deixar. Eu tô acompanhando, viu, gente? Eu tô acompanhando, né? Sobre isso que você falou agora, né? Tem uma novidade muito grande, né? O pessoal, né, da gestão já está providenciando algo para acontecer aqui no núcleo oftalmológico, que é este ano, né? Que é exatamente envolver o acompanhante do paciente, Exatamente. né, durante o nosso atendimento. Então, o que nós estamos criando? Eu acho que é uma novidade que eu estou contando para as duas. Deixei para pegar de surpresa, né? Mas eu não sei se vocês sabem, eu acho que sabem. O acompanhante reclama muito mais da demora do que o próprio paciente. Aham. Não, então ele está aqui, coitado do acompanhante, né? Geralmente um filho, né? Um sobrinho, um irmão, ele está aqui entediadíssimo. Largou o trabalho. Largou o né? trabalho, está aqui a manhã inteira com esse paciente, fazendo seus exames de glaucoma. O que nós vamos fazer com os acompanhantes do paciente de glaucoma? Nós vamos fazer uma triagem. Isso foi uma sacada incrível, né? Nós Porque eu vamos acho que envolver ele no processo. Se tem um fator hereditário, nós Sim. vamos aproveitar esse acompanhante que provavelmente tem aquele fator genético e nós vamos fazer uma triagem ali enquanto ele espera, como forma mesmo educacional Maravilhoso. de Aham.
né? De Ele vai entender, Educação né, e o que é o saúde. glaucoma. Nós vamos dar aquela colocar ele pequena... para ouvir o podcast. aquela olhada ali no nervo, né? Medir a Uma pressão. conferida na pressão, que são 2 fatores extremamente importantes. E aí ele vai ter uma notícia, assim, qual que é o estado de alerta que ele tem que ficar relacionado àquilo, né? Então é mais uma aí para o nosso departamento de glaucoma, né? Que é envolver o acompanhante. E Ele fazer um bem, né? Às vezes Sim. um paciente que ia demorar muito, às vezes, para um diagnóstico, muitas vezes eu acho que a gente vai pegar isso numa fase inicial e o nosso desafio vai ser mesmo fazer com que ele entenda que aquilo ali é importante. Ele está ali como acompanhante, mas Vai ser beneficiado. vai ser ali beneficiado e se ele está acompanhando um familiar que tem glaucoma, uma hora é ele que pode estar ali naquela situação, né? Esse fator hereditário é importante. Doutora Letícia, se você tivesse que mandar um recado, né, para o paciente com glaucoma, né? Aquele recado final, grava isso aí. O que você falaria aí para o seu paciente? O paciente com glaucoma ou geral? Não, o seu paciente com Não, o glaucoma. paciente com glaucoma. Eu acho que o que a gente frisou aqui, o que é mais importante é manter o acompanhamento. A gente vê pacientes que, às vezes, com 1 ano, 2 anos, que às vezes deram aquela descuidada, o glaucoma deu aquela progredida. Então, adesão ao tratamento, adesão ali ao acompanhamento, para estar aqui de 6 em 6 meses, para a gente estar monitorando isso aí de pertinho. Acho que essa é a principal mensagem para o paciente com glaucoma. Para quem ainda não tem, a mensagem é: faça o seu exame periódico. Eu acho que essa mensagem é muito relevante mesmo, porque a gente não falou aqui, mas não tem nada que a gente fale para o paciente, tipo, olha, faça isso, não faça isso, que seu glaucoma não vai evoluir. Não é igual uma pressão arterial, Não. que é diminuir o sal, faça atividade física, né? Então não tem um fator modificável que a gente consiga atuar. Então acho que realmente o que o paciente precisa fazer é contar com a nossa ajuda, com a ajuda de vocês, né? E aderir à sugestão de vocês. Acho que é a única possibilidade que ele tem, né? É a única coisa que está ao alcance dele. E nós médicos, nós estamos aqui para também encher os nossos pacientes de esperança, né? E de boas notícias e boas expectativas. Então, dá uma tranquilizada aí, doutora Maria Paula, como um recado final, né? Diz para os nossos pacientes aí, quem está escutando aí, que eles podem, né? Como é que eles podem contar com a gente, etc. Olha, contem com a gente aqui está sempre com as maiores novidades nos tratamentos. A gente tem um excelente cirurgião, uma excelente médica que vai estar verificando todos os seus exames e começando o tratamento o mais precoce e também acompanhando todos os pacientes que às vezes já têm uma doença mais grave, precisam de uma cirurgia. Então, assim, se cuidem e façam o que foi orientado, porque aquilo ali tem um motivo e foi muito bem estudado para ter aquela definição, né? Então, acho que isso aí é muito importante. Vai impactar no decorrer da doença, né? Com certeza. Bom, então eu quero terminar aqui agora e agradecer a vocês pela presença, todas vocês. Nós que agradecemos. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai trazer muito esclarecimento para o paciente de glaucoma. Fica o desafio, a equipe aí do marketing, né? Fica o desafio de preparar para o nosso departamento de glaucoma aí já o link desse podcast para que vocês possam, dentro de consultório mesmo, falar assim, o nosso tempo aqui não é tão grande assim, né? Mas não deixa de assistir, porque nós falamos tudo sobre glaucoma lá. Então você vai conseguir entender lá, né, de fato, né, as propostas que estão acontecendo. Então fico muito orgulhoso mesmo de ter no núcleo oftalmológico um glaucoma tão bacana, tão bem feito, tão apurado, pacientes tão bem acompanhados. Quer dar um recado final aí? E se alguém conhece, às vezes não é nem nosso paciente, né? Se conhece alguém que tem glaucoma, uma suspeita de glaucoma, encaminha, né? Que eu acho que informação, educação e saúde é o bem mais precioso que a gente pode ter quando se trata de saúde, né? Acesso à informação, isso muda vidas, né? Então é isso aí. Obrigada, meninas. Foi maravilhoso, como sempre. Obrigada. Se gostou, né? Curte aí, dá um joinha. Obrigado, um abraço para vocês.